dia, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de História e Geografia. Vamos estar falando sobre as crianças na cidade. Lembra que semana passada nós falamos das crianças do campo? Lembra? E falamos que no campo dos animais, falamos de fazenda, né? E hoje nós vamos estar continuando a nossa aula e vamos estar falando sobre as crianças da cidade. E tal como as crianças do campo ou a criança da cidade vai à escola, correto? A criança da cidade, ela vai à escola, ela também faz os deveres de casa como as crianças do campo também, correto? Então, ajudar nos afazeres domésticos e assiste às programações infantis da TV. Será que você ajuda em casa, né? Nos afazeres domésticos? Então, hoje nós vamos falar sobre as crianças na cidade. No campo moram poucas pessoas. Então, o espaço ele é organizado em sítios, chácaras e fazendas. Então, as crianças que vivem no campo diariamente estão em contato direto com a natureza. Ao contrário do campo, a cidade ela é uma área onde vivem muitas pessoas. O espaço da cidade geralmente é organizado em zonas residencial, comercial e industrial. Por exemplo, aqui nós temos o comércio, lá no Ver o Peso, né? Onde nós vamos fazermos compras, pessoas que têm lojas e elas vão lá comprar por atacado, por varejo. Então, no comércio nós temos muitas lojas. Quem conhece aquela loja, né? Manolito, né? E tem muitas outras coisas, onde eles vendem peixe, tem aquela área ali onde os peixeiros ficam e onde tem lojas também. Então, ali é uma área de comércio e uma área de indústria, né? Onde tem as fábricas de calçado. Aqui em Belém nós temos a fábrica da Natura, né? E também nós temos a zona residencial, onde tem as casas, né? Eu creio que vocês todos moram em casas e tem outros que também moram em prédios, ok? Então, o que a cidade ela oferece? Diz assim que ela oferece muitos serviços à população. Então, temos também postos de saúde, temos os hospitais. Isso não quer dizer que no campo não tenha, né? Sim, tem, mas na cidade é onde nós temos muito mais hospitais. Por exemplo, nós temos as agências bancárias, temos as clínicas médicas, odontológicas e hospitais. Então, as pessoas utilizam transporte de todo tipo. Por exemplo, aqui na nossa cidade de Belém, nós não utilizamos o metrô, né? O transporte que nós mais utilizamos aqui é o ônibus, táxi, tem os ciclistas, né? Que eles usam a bicicleta, tem os motoqueiros que usam as suas motos. Então, esses são os meios de transporte. E no campo, as pessoas utilizam muito os animais, né? Os cavalos, os bois que eles carregam, né? Eles usam aquela carroça. E também no campo eles também usam, tem pessoas que usam o carro que tem moto. Mas na cidade é onde há o mais fluxo, né? Desses transportes. E avião também, né? Então, são comuns também espaços culturais. Por exemplo, aqui em Belém, nós temos o quê? Temos shoppings que tem cinema, né? Temos teatros, museus. Então, e as áreas de lazer, como praças, zoológico, né? O Museu Guild, né? Temos muitos animais. E os estádios de futebol, né? Que temos o Mangueirão, que é o mais conhecido aqui em Belém. Mas uma cidade, ela é igual a outra? Não.
elas são diferentes, né? O clima é diferente. Aqui a nossa cidade de Belém, ela tem um clima, né? Às 14 horas e é muito quente. Sentimos muito calor na nossa cidade, porque ela é uma cidade que tem um clima, né? Assim, bem abençoado. E existem cidades também pequenas, assim como existe cidade grande e média, ok? Né? Na cidade tem as escolas, tem escolas particulares, escolas públicas, assim também como tem no interior, temos também as escolas, né, onde as crianças elas passam a maioria do tempo. Tem escola que é o dia todo, que é chamado de creche, e tem aquelas que é somente pela parte da manhã ou pela parte da tarde, ok? E essa nossa atividade ela vai estar no livro 2 de História e Geografia. Temos algumas atividades na página 116 e na página 117. E aí eu vou ler um pouquinho um texto aqui da página 115 do nosso livro, que vai falar sobre o modo de duas crianças, né? O modo de vida de duas crianças. Vamos lá? A semana de Laurinha e Luca é cheia de coisas a fazer. Aulas de natação, de judô e de inglês. Bons mesmo são os fins de semana. Passear na casa do vovô e da vovó. Andar de bicicleta, no parque, visitar os animais, no zoológico. Brincar no parque de diversões. E nas férias escolares, acampar à beira do Lago Azul. E hoje nós vamos estar aproveitando a nossa aula de História e Geografia, vamos estar falando sobre uma data comemorativa, né? Nós já estamos no mês de setembro, e o mês de setembro vem lembrar de quê? O que você se lembra que o mês de setembro tem algo muito importante que nós comemoramos? 7 de setembro, né? Comemoramos a independência do Brasil, aonde temos desfiles escolares, né? Onde os alunos desfilam, e a Polícia Militar, né? As Forças Armadas, mas que tem aqueles lindos desfiles com cavalaria, na verdade. Mas o que é esse 7 de setembro, na verdade? Vamos falar um pouquinho sobre ele. O Dia da Independência, ele é um feriado nacional do Brasil, que celebramos o dia 7 de setembro de cada ano. A data comemora a declaração de independência do Brasil, do Império Português, no dia 7 de setembro de 1822. E aí foi quando Dom Pedro, ele estava ali na imagem do rio Ipiranga, e aí foi quando ele deu aquele grito de independência ou morte, né? E aí foi a partir daquele momento que o nosso país, Brasil, ele ficou independente de outros países não, né? Não dependia mais de outro país. E por isso que nós temos o dever, né? O nosso país está aqui, o nosso país Brasil é um país tão maravilhoso, e precisamos, sabe o que, crianças? De estarmos orando pelo nosso país. E aí agora vocês vão ver um vídeo sobre a independência do Brasil, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau! Independência do Brasil. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante chamada Portugal para morar no Brasil com sua família, o rei e a rainha de Portugal. Esse príncipe era chamado de Pedrinho, Dom Pedro I. Ele era um menino inteligente, corajoso e muito amoroso. Vieram para o Brasil em um barco. Navegaram e navegaram, até que chegaram às terras brasileiras.
Aqui encontraram uma terra com muitas maravilhas e ficaram encantados com tudo que viram. Então, depois de muito tempo, o rei resolveu que era hora de voltar para Portugal. O povo brasileiro gostava muito de Pedrinho. Por isso, quando sua família teve que regressar para Portugal com urgência, os brasileiros pediram que ele permanecesse aqui. Fica, fica, gritaram o povo. Sendo assim, o rei e a rainha entraram em um barco e navegaram e foram embora, deixando aqui o príncipe Pedrinho. Mas sabe o que aconteceu? Portugal queria que o Brasil fosse colônia e não um país livre. Dom Pedro I não aceitou essa situação. Junto com o povo que morava aqui, disse: não, não, não. Pegou seu cavalo e sua espada e foi até as margens do rio Ipiranga e gritou: independência ou morte! E para a alegria de todos, o Brasil não virou colônia de Portugal, e sim um país livre. Desde então, o Brasil se tornou um país livre e independente. Isso aconteceu no ano de 1822, no dia 7 de setembro. Viva o Brasil! Viva a independência do Brasil!